Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom nós estamos mais uma vez aqui para estudarmos um pouquinho da Palavra de Deus, falarmos sobre assuntos atuais, relevantes para as nossas vidas, mas à luz da Palavra de Deus. E o que é que Deus, qual o banquete que Deus tem reservado para nós neste dia, nesta noite? Como todo sábado nós fazemos, meus queridos, nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. Dessa feita não seria diferente. E o tema da revista Visão Missionária é um tema muito interessante. Não julgueis, né? Não julgueis a pós-modernidade e a carnalidade. A pós-modernidade e a carnalidade. Que tema, né? E vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre julgamento, sobre julgar. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar? Vamos falar com Deus? Eu não sei como está a sua vida, não sei o que está se passando nela nesse instante, mas eu sei que Deus, Ele é capaz, só Deus, Ele é capaz de nos direcionar, de fazer o melhor para as nossas vidas e transformá-la, mas transformá-la para melhor. E nós louvamos a Deus por isso, por essa capacidade que esse oleiro tem para com as nossas vidas, de nos moldar de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Então eu convido a você nesse instante para fechar os seus olhos, elevar os seus pensamentos a Deus e pedir ao Senhor que esteja abençoando a sua vida, o seu lar, que o seu lar seja transformado, que a sua vida seja transformada pelo nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Santo e eterno Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado a Deus, seja o teu nome sobre toda a face da terra. Senhor, muito obrigada mesmo pelo teu cuidado, pelo teu agir, pela tua presença em nós. Senhor, muito obrigada. Pai amado, nesse instante, ó Deus, eu não sei como está a vida da pessoa, do lar, em que a tua palavra tem adentrado, ó Deus, nesta hora. Mas eu sei, ó Pai, que tu és Deus, tu és Senhor de todas as coisas. E ao som da tua voz, o mar se acalma, a tempestade se acalma, a tempestade para. E nós louvamos ao teu nome, porque tu és Deus, tu és sobre todos os deuses, ó Pai amado. Nós louvamos ao Senhor pela tua capacidade de nos moldar, porque Deus, tu nos fizeste, tu nos criaste, a tua palavra nos diz que antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca, tu sabes, Senhor, aquilo que nós iremos pedir. Nesse instante, ó Pai, sonda, ó Deus, o coração da pessoa que ouve, ó Deus, a tua palavra nesta hora. Senhor, transforma, ó Pai, a sua vida, transforma o seu lar, Pai amado, concede, ó Deus, a ela o desejo do seu coração. Senhor, muito obrigada, ó Deus, pela oportunidade que tu nos deste de estarmos aqui para adorarmos, para glorificarmos o teu nome, para sermos, ó Deus, um agente, ó Deus, para que a tua palavra venha estar adentrando, ó Deus, a este lar nesse instante. E nós te pedimos, ó Senhor, que tu nos use como tu queres, que eu não venha aqui, ó Deus, a falar nada de mim mesma, mas unicamente usada por ti. Muito obrigada, ó Deus, por tudo. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Não julgueis a pós-modernidade e a carnalidade. É um artigo da revista Visão Missionária, terceiro trimestre já de 2022, escrito por Auriesdra Moraes. Olha que nome, viu? Auriesdra Moraes, né? E Moraes, ela começa já com uma pergunta para mim e para você. Moraes, ela começa com esse questionamento. Você costuma julgar os outros por aquilo que você ouve ou pelo que você vê? Você costuma julgar as pessoas pelo que você ouve ou pelo que você vê? Você já julgou alguém pela aparência e depois você descobriu que estava completamente enganada quando você veio conhecer esta pessoa?
Como é que você lida com a tentação de julgar os outros? Porque nós somos tentados a todo instante, né? Nós somos tentados a julgar e muitas vezes nós julgamos pela aparência. E não é que sejamos carnais, mas muitas vezes nós não conseguimos observar com olhos espirituais a vontade que Deus quer, né? O que Deus quer revelar para as nossas vidas. A gente tem um exemplo aí do profeta, né? Quando ele foi ungir a Davi, a gente vai observar que ele olhou os irmãos de Davi e estava atentando para a aparência de seus irmãos, que eram altos, fortes, bonitos, homens de guerra. E Deus disse, olha, não olha para a aparência, não olha para a aparência. Eu atento para o coração, né? Então nós muitas vezes nós somos tentados. Olha o profeta de Deus, homem usado por Deus, mas ele foi tentado a analisar segundo a ótica humana. E nós precisamos analisar, queridos, segundo a ótica de Deus. Então, não julgueis para que não sejais julgados. É isso que a palavra de Deus nos diz. E o título da lição desse estudo é Não Julgueis. E o que é que a pós-modernidade e a carnalidade tem a ver com o julgamento? É que a humanidade ela passou por grandes transformações nos últimos tempos. A autora diz aqui que nós podemos dizer até que crescemos ou nos desenvolvemos de forma imponente, exponencial. Antes nós passávamos dias para receber uma carta, muitas vezes meses para que uma carta chegasse. Eu lembro da época dos papéis de carta. Quem não lembra aqueles papéis de cartas perfumados, né? E que nós fazíamos, muitas vezes nós colecionávamos papéis de cartas. Mas as cartas, elas ganharam uma certa velocidade com o correio, né? Com o correio. Mas antigamente, muitas vezes era cavalo, né, para que essa carta chegasse. E quando a notícia chegava até nós, já havia se passado muitas vezes muito tempo. E aí a gente vai para o telegrama, a gente vê o crescimento com o correio também, a gente observa também assim, esse crescimento com relação a um bilhete que você manda para alguém que já chega em questão de horas ou minutos. Mas hoje é diferente, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Com o avanço das tecnologias de comunicação, nós temos essa facilidade de nos conectarmos. Com o avanço da internet, nós estamos conectados com o mundo à velocidade da luz. E isso em questão de segundos, né? Questão de segundos. Por outro lado, queridos, os recursos que nós temos, eles parecem que, ao invés de nos ajudar, têm nos deixado desumanos, têm nos desumanizados, né? Ao contrário do desejo do Senhor, que era que usássemos a ciência para o crescimento da sua obra, para o benefício do seu reino. Então, por isso, a autora nos diz aqui que cabe refletir. Será que, de fato, nós temos aproveitado bem os recursos que nos são garantidos, que nós temos em nossas mãos? É evidente que muita coisa mudou nos últimos 20 anos, mas nem tudo que mudou, queridos, nem tudo que mudou, é isso que Moraes nos diz, foi para melhor. Nem tudo que mudou foi para melhor. Como muitos pensavam que seria, né? E nós percebemos isso em meio à pós-modernidade. O pecado hoje ele ganha uma nova roupagem, ele tem uma nova roupagem, mas ele não deixa de ser identificado como pecado. Pecado é pecado, né? Mesmo que ele seja revestido de uma nova roupagem, mesmo que ele tenha uma roupa nova, ele continua sendo pecado. E não deixa, a autora diz aqui que não deixa de ser identificado como velho e carnal estilo de vida, né? Não deixa de ser identificado como o velho homem, que é isso que a Bíblia diz. É muito fácil nós sermos engodados, muitas vezes, nesse estilo de vida mundano, sem limites, pois as mídias elas oferecem inúmeras possibilidades a nós. E muitas vezes nos faz sentir livres,
Muitas vezes nós estamos atrás de uma tela de computador, de uma tela de celular. Você vê aí, coloquei a foto de alguém mexendo no celular, porque parece que nós nos sentimos assim, sem pudor, sem limites, né? Parece que nós temos um poder ilimitado quando nós estamos em frente a uma tela de computador, em frente a uma tela de celular, e os nossos dedinhos muitas vezes começam a trabalhar de forma, queridos, contrária à vontade de Deus. Então, a autora diz aqui que essas inúmeras possibilidades, ela nos faz sentir livres para pensar, para agir, para julgar, sem um crivo do bom senso e sem permitir que sejamos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, pois essa sim é a vontade de Deus para os seus filhos. A tecnologia não é pecado. O avanço da internet, dos meios de comunicação, né, das tecnologias de comunicação é muito bom. Foi maravilhoso, não é pecado. Né? Não é pecado você ter um Facebook, você ter redes sociais, você ter perfil no Instagram, postar stories. Isso não é pecado não, queridos. O pecado está naquilo que nós fazemos atrás dessa tela, né? Naquilo que nós postamos, naquilo que nós visualizamos, em não nos deixarmos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus a usar a tecnologia, a ciência em favor do reino de Deus. E aí a palavra de Deus nos diz assim. A palavra de Deus nos diz assim. Porque eu costumo dizer que na palavra de Deus nós encontramos uma palavra para todos os instantes, para todos os momentos das nossas vidas. Não seria diferente com conjugar. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Como ela é clara a dizer, meus irmãos, né? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. E há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem? Tu, porém, quem é que julga a outrem? Olha o que Tiago diz, meu querido, a palavra de Deus, ela nos exorta, né? Isso, fala assim, olha, queridos irmãos, meus irmãos, não estejam a falar mal um do outro. Será que Tiago disse isso? Por quê? Porque os irmãos estavam conversando, falando bem um do outro? Não, né? Estava havendo ali um falatório em meio à igreja do Senhor, em meio aos irmãos, e um falando, um julgando a forma de agir do outro, a forma de cultuar a Deus, a forma de se apresentar diante de Deus, o que ia comer, o que ia beber, o que ia vestir. É diferente dos dias de hoje. É diferente dos tempos em que nós estamos vivendo. Muitas vezes nós não fazemos isso com o nosso irmão, com o nosso semelhante, com o nosso próximo. Nós não julgamos pela aparência, pela forma como a pessoa se veste, se porta, e nós não colocamos assim um modelo. Nós não temos um paradigma a seguir em que diz que a pessoa deve se vestir assim, andar assim, comer desse jeito, falar daquele jeito. E muitas vezes quando a pessoa ela sai desse molde que nós fizemos, dessa caixinha de ideias, né? Dessa caixinha do nosso pensamento, do nosso modelo de como deve ser um cristão, aí nós passamos a julgar. Aí nós passamos a falar, a suscitar muitas vezes até contendas na igreja por conta disso. Então a palavra de Deus nos exorta que nós não devemos julgar os outros levianamente. Mas em tempos de tanta exposição nas redes sociais, nós corremos o risco de julgar as pessoas por aquilo que elas postam nas redes sociais, sem nem mesmo conhecermos as pessoas,
sem nem mesmo saber o que está por detrás daquela história, o que está por detrás daquela postagem, o que está por detrás daquele vídeo, o que está por detrás daqueles stories. A gente não sabe, apenas julga. E nós muitas vezes não só julgamos, mas damos o veredito. Então, a palavra de Deus é bem clara, meus irmãos, não fiquem falando mal uns dos outros. Quem fala mal de seu irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Que lei é essa? A palavra de Deus. E se julga a lei, se você julga a lei, você não é mais apenas um mero espectador da lei, mas você é juiz. Porque o trabalho do juiz é justamente esse, julgar. Há um réu, existe o advogado de defesa e o advogado de acusação. O réu está ali no meio, né, naquele tripé entre advogado de defesa, advogado de acusação, o juiz, e ainda tem o júri. Ainda tem o júri. E muitas vezes nós fazemos isso com as nossas vidas. E aí Tiago diz, olha, queridos, se vocês julgam, você não é mais um observador da lei, mas apenas você agora passa a ser juiz. E só há um juiz, só há um legislador que pode salvar, que pode destruir, que pode dar o veredito de vida ou morte. Tu, porém, quem és? Que julgas ao outro, que julga ao seu irmão. E aí, a autora fala o seguinte, que diante de tanta exposição das redes sociais, como é que nós ficamos, né? Porque nós corremos esse risco de julgarmos as pessoas por aquilo que elas postam. E aí a autora suscita uma contenda aqui, uma pergunta, né? Moraes nos faz um questionamento. Quem poderá nos livrar desse mal que tenta nos dominar? Quem poderá nos livrar desse mal que tenta nos dominar? Ou melhor, que já tem dominados a muitos. Porque tem pessoas, queridos, que não conseguem controlar a língua. A Bíblia nos diz que a língua é um órgão tão pequeno, né? Mas ele pode conduzir o homem tanto para a vida quanto para a morte. Porque com a mesma boca, com a mesma língua que nós louvamos a Deus, que nós exaltamos o nome do Senhor, nós falamos mal do nosso próximo. Nós julgamos, nós falamos, nós fofocamos, nós suscitamos contendas a respeito do nosso próximo. Então, Paulo nos diz, respondendo a este questionamento de Moraes, Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele nos diz assim, que muitas vezes nós não fazemos o bem que nós queremos. Ele diz assim, olha, eu não faço muitas vezes o bem que eu quero fazer, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Eu sou um homem miserável, porque eu sou um homem miserável. Eu sou um homem miserável. Quem me livrará do corpo desta morte, né? E aí ele completa, eu dou graças a Deus em Cristo, porque em Cristo Jesus nós somos livres. Então, lutamos em nossos membros contra os desejos e os atos que não são agradáveis a Deus. A Bíblia há uma luta, né? A Bíblia nos diz, Paulo falando isso, ele diz que há uma luta constante entre a carne e o espírito. Entre a carne e o espírito. E essa luta é diária. Mas, e muitas vezes, nessa luta diária entre carne e espírito, ele acaba cometendo atos que ele não gostaria de cometer, mas os comete. Mas em Jesus, é isso que Paulo está afirmando, queridos, em Romanos. Em Jesus Cristo, nós temos os nossos dilemas resolvidos. Em Jesus Cristo nós temos os nossos problemas resolvidos, porque em Cristo Jesus nós vivemos em Espírito e o Senhor nos dá poder do seu Espírito Santo. Atos 1:8 nos diz que nós receberemos a virtude do Espírito Santo e essa virtude há de vir sobre nós. E aí nós seremos testemunhas do Senhor, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. E por conta do Espírito Santo de Deus,
por conta da palavra libertadora do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela tem poder, ela nos liberta das amarras do pecado. E a Bíblia nos diz em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus, ela é libertadora. Então, quem pode, respondendo ao questionamento de Moraes, quem pode nos livrar desse mal que tenta nos dominar e que tem dominado a muitos, que é o não controlar a língua. O não controlar a língua, né? O Senhor Jesus. A palavra de Deus. É permitir que o Espírito Santo de Deus, ele controle as nossas vidas. E assim, queridos, nós teremos o domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo. O que é o domínio próprio? É dominar as suas ações, é controlar suas emoções, é controlar muitas vezes o desejo que você tem de fazer o mal, mas você não faz, porque o Espírito Santo de Deus te orienta a não fazer. E ainda falando sobre a língua, Tiago, ele diz que a língua do homem ela é comparada assim a um leme de um navio, que é pequenininho, né? Hoje a gente, por conta dos avanços das tecnologias de comunicação de comunicação, a gente tem visto assim o avanço, né, das tecnologias digitais. E aí a gente vai ver que hoje não tem mais muitos navios, não tem nem o controle de um navio, é apenas um painel ali, né, com uns botões, mas controla navios gigantescos com mais de 30, 40, 50 metros e com toneladas, com carros e mais carros, milhares de pessoas dentro, e aquele navio é conduzido por meros botões. Mas naquela época, como não tinha um botão, Paulo compara a língua a um leme de um navio, que é pequenininho, mas aquele leme, ele conduz o navio para onde o condutor, né? Para onde o barqueiro quer levar, né? Para onde ali o piloto, se for assim, né? Por assim dizer, o piloto do navio ali conduz, né? Ali onde vai levar o comandante daquele navio. Então a nossa língua é um órgão pequenininho, né? Ela é pequena. Comparada ao tamanho do nosso corpo, a nossa língua é pequena, mas a Bíblia nos diz que a nossa língua pode nos conduzir tanto para a vida quanto para a morte. Tanto nós podemos trazer vidas às pessoas quando nós levamos palavras que levantem a autoestima, que melhore a vida espiritual, que ergam a pessoa, como também nós podemos destruir muitas vidas através da nossa língua, quando nós falamos mal do nosso próprio e falamos tanto que acaba tirando, né, a própria vida. Então a gente precisa ter o cuidado com essa língua que nós temos. E aí, o que é que a autora nos orienta? A autora nos diz o seguinte, que nós não devemos julgar segundo a carne. Primeiro tópico do estudo, não julgueis segundo a carne. E o que é que a Bíblia fala sobre isso? O que é que a Bíblia diz a respeito de não julgar segundo a carne? Bom, a Bíblia nos diz em João 7:24, diz assim, não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. João 7:24. Então, o doce ensino do Mestre Jesus nos adverte em sua palavra, em meio às vozes de muitas mídias que nós podemos ouvir, nós também podemos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus nos instruindo como agir e o que é que a gente vai estar digitando, quais são as postagens que nós estaremos com o nosso dedinho dando um like, né? Então, em meio a tantas vozes de comando, queridos, nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Mas falta-nos ainda algo muito importante em meio a tantas vozes que nós ouvimos. Sabe o que é que falta? Falta obedecer a voz de Deus. É tão fácil nos deixarmos levar pelo ambiente, pelo meio aonde nós estamos, e quão difícil é, muitas vezes, ouvir aquela vozinha que fala ao nosso ouvido, dizendo, não faz isso,
que você está indo contra a vontade do Pai. Então nós navegamos pelas redes sociais e nós nos deparamos com muitas pessoas, muitas histórias de vidas, muitas vidas, e nós reagimos, queridos, de acordo aos estímulos. Em muitos casos, as fotos lançadas nas redes sociais, as fofocas contadas, ou mesmo os vídeos que são postados, não pode definir a pessoa que é alvo daquilo ali. Nem pode determinar o que essa pessoa faz. Nós devemos ter em mente a palavra do nosso Deus que nos conforta. Não julgueis segundo a carne, segundo a visão humana, porque eu a ninguém julgo. É isso que João 15 nos diz. João 8,15 nos afirma isso. Quem nos fala isso é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus. E aí, a autora nos diz o seguinte, estamos vivendo dias maus, né? Dias muito maus. É isso que a autora nos diz. Nós estamos vivendo dias muito maus, em que as pessoas que se dizem cristãs se manifestam de várias formas, julgando atos e situações, mesmo não sabendo, na maioria dos casos, a fonte da informação. E isso é gravíssimo, queridos. Muitas vezes, nós estamos julgando atos e situações, nem mesmo sabendo se aquilo ali é verdadeiro, se aquilo ali não é uma montagem, não é um fake news. E muitas vezes nós começamos a propagar, disseminar, sem saber a origem da fonte. E a gente sai compartilhando e falando palavras assim, que acabam denegrindo não só a vida da pessoa, mas muitas vezes as pessoas acabam até xingando nas redes sociais. E pessoas que se dizem cristãs estão ali com os dedinhos, e aí falando. Eu lembro de uma postagem que eu recebi, um vídeo que eu recebi, eu nem abri, mas a pessoa compartilhou, e eu tenho certeza que aquela pessoa ela não escreveu aquilo ali embaixo do vídeo, ela compartilhou aquilo ali porque aquela pessoa que me passou o vídeo era uma pessoa cristã, mas tinha tanto palavrão na mensagem ali mandando que eu assistisse o vídeo, porque aquela pessoa ali era isso, aquilo outro, e foi tanto palavrão para descrever a pessoa, que eu peguei e deletei a mensagem, sem nem sequer abri-la, porque eu disse, meu Deus, em que mundo nós estamos? Onde pessoas que se dizem cristãs têm usado de uma linguagem tão vulgar para julgar, para falar do próximo. Então nós precisamos ter cuidado, querido, com o que nós falamos dos nossos irmãos, com o que nós falamos do nosso semelhante, porque a Bíblia nos diz que com a mesma medida com que nós julgarmos, nós também seremos julgados. Então, a autora nos diz aqui que tem crente falando de crente falando de descrente, crente opinando, comentando ou mesmo julgando. E em alguns casos, são até julgadores de fake news. Então, os súditos do Rei Eterno devem se manter íntegros na sua conduta e não ceder a práticas carnais. Precisamos ter cuidado com aquilo que a gente compartilha, com as mensagens que a gente curte, com as mensagens que a gente compartilha, porque muitas vezes as mensagens vêm até nós, são mensagens assim, impróprias para um cristão compartilhar. E aí a gente acaba compartilhando e muitas vezes a pessoa não atentar, quando a gente compartilha, quer dizer que a gente concorda. E a gente às vezes compartilha, manda um áudio embaixo, falando um monte de coisa, né? E a gente precisa ter cuidado com isso. Isso é muito sério, a questão do julgar. E a palavra de Deus nos diz que nós precisamos ter cuidado, porque com a mesma medida com que nós julgarmos, nós seremos julgados. Então é necessário, é isso que a autora diz, ter empatia. Mas onde é que está a empatia? Pelo menos se sabe o que é empatia. Você sabe o que é empatia?
Empatia ela é definida como colocar-se no lugar do outro. Nós precisamos nos colocar no lugar do nosso semelhante. Se aquilo ali fosse comigo, como eu agiria? Se aquilo ali acontecesse na minha família, como eu agiria? Se aquilo acontecesse na minha igreja, se aquilo acontecesse com meu esposo, com a minha esposa, com um dos meus filhos, qual seria o meu proceder? Quais as palavras que eu usaria para falar se eu chegasse a comentar? Porque tem muitas coisas que acontecem em nossas famílias que nós deixamos oculto, que nós não compartilhamos, nós não comentamos, né? Nós muitas vezes nos sentimos envergonhados com alguns atos praticados e nos ficamos ocultos. Nós não julgamos, né? Não estamos aqui para julgar. Então, muita gente faz como Herodes, eu vou lavar as mãos, né? Eu lavo minhas mãos. Aí tá com Deus. É Deus que vai resolver, né? Porque às vezes chega alguém questionando a gente a respeito de algo que aconteceu com um dos nossos familiares, dentro da nossa família, com os nossos filhos. E aí o que é que a gente responde? Olha, cada um dará conta de si diante de Deus. Muitas vezes nós falamos isso quando se trata da nossa família, mas quando se trata do outro, a gente não só compartilha, mas acrescenta, julga, condena e acaba denegrindo mais ainda a imagem daquela pessoa. Então, empatia é isso, é colocar-se no lugar do outro, é sentir o que o outro sente, é ser sensível ao que o outro está passando. Então, essa palavra ou a falta dela, ela pode nos ajudar a entender melhor o que se passa em meio às mídias sociais. Todo comportamento de alguém que muito se expõe, tanto quanto o comportamento de alguém que não posta nada, pode dizer muito sobre essa pessoa. Mas também não é capaz de definir o que essa pessoa é, né? Muitas vezes nós fazemos muitos julgamentos pelo aquilo que são postados ou pelo que não são postados. Então a gente precisa ter cuidado com aquilo que nós estamos julgando, com aquilo que nós estamos falando do nosso semelhante. Então, nos dias de Jesus, como era nos dias de Jesus? Será que era diferente dos dias de hoje? Será que existia as fofocas? Será que existiam os julgamentos? Né? Qual que é a palavra de Deus nos diz? Jesus viveu em um tempo bem diferente do tempo que nós vivemos. Não havia Facebook, não havia Instagram, não havia YouTube, não tinha WhatsApp, não tinha simplesmente um e-mail na época de Jesus, né? Não tinha simplesmente nenhum e-mail. Mas o pecado do julgamento, queridos, já existia. Era comum naquela época. E por isso é que Jesus nos ensina que os súditos do reino de Deus não podem julgar ao seu semelhante. Ele nos diz isso em João 8,15. Ele diz, olha, não julgais segundo a carne, porque eu a ninguém julgo. E ele continua no versículo 16. E se na verdade o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Então Jesus Cristo diz, olha, eu não julgo a ninguém. E olha que o meu julgamento, ele é verdadeiro, porque não sou eu só que julgo, é eu e o Pai, né? É eu e o Pai que me enviou. É isso que Jesus Cristo estava dizendo. Então, se nós fôssemos julgar segundo a justa justiça, nós devemos pelo menos imaginar que, em muitos casos, é isso que a autora nos diz, por detrás de fotos em belos lugares, em looks perfeitos, está uma dor de uma alma carente, partida pelos seus dissabores. E muitas vezes é uma forma de fuga
as postagens, muitas vezes são comidas maravilhosas que são postadas, lugares belíssimos, e você acaba julgando que aquela pessoa tem uma vida fácil, farta, né? Quando na verdade é uma alma perdida, carente, necessitada de compreensão, e aquilo ali é uma forma de fuga de uma vida vazia, sem sentido, sem família, sem amigos, distante da comunhão com Deus. Então, e outros, contudo, compartilham a vida de satisfação, de expressão, né? Sem na verdade, ter essa vida. Tem pessoas que são depressivas e nas redes sociais estão sempre alegres, sorrindo, felizes, e acabam, muitas vezes, quando você vê tempos depois essa pessoa tirando a própria vida, você não compreende como aquela pessoa chegou a esse ponto. Mas muitas vezes é como nós falamos, uma forma de fuga, né, que está ali. Então é preciso ter cuidado. Às vezes também aquilo que é postado é verídico, as expressões de carinho da família, a vida em família, os amigos que desfrutam de momentos especiais, a gente gosta de colocar porque a gente quer relembrar aqueles momentos, né? Mas não é que esses momentos sejam perfeitos, porque não existe a falta de problemas, de dificuldades, mas é simplesmente porque o momento foi gostoso, foi maravilhoso, e às vezes a pessoa que assiste ali pensa que aquilo ali foi tudo perfeito. É como se você fizesse assim um congresso, um encontro, ou o fechamento, né, a culminância de um projeto aí do culto da MCM, por exemplo, da sua igreja. Quando a gente vê o culto em si, aquele culto maravilhoso, né, aquela coinonia, aquela coisa com Deus, a gente não imagina o quanto foi difícil para o líder que está ali na frente daquele trabalho, né? Quantos problemas não surgiram, quantas dificuldades não apareceram antes que o trabalho fosse realizado ou em meio à realização daquele trabalho. Mas muitas vezes quando nós assistimos ou quando nós estamos no culto que vemos tudo tão belo, tão lindo, às vezes a gente acaba até algumas pessoas acabam até falando assim, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, né? E foi tudo tão bom, tão maravilhoso, não teve nada, quando na verdade teve muitas coisas. Então nós devemos manter o bom senso, queridos, e não julgar os fatos nem as circunstâncias, mas buscar ter coerência, entender os nossos limites humanos e os limites que Cristo nos ensinou. Então Deus nos diz, olha, não julgue segundo as aparências, né? Nem tudo que reluz é ouro. A rosa, ela é muito bela, mas ela também tem seus espinhos. Nada é perfeito, nada é isento de problemas, nada é isento de dificuldades. Nós vivemos em um mundo que nós temos aflições, dificuldades, e que também nós estamos sujeitos a cair. E a Bíblia diz, olha, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Então, nós precisamos ter esse cuidado no julgar. E isso acontece quando nós observamos os princípios da palavra de Deus. Então, esse é outro tópico que a autora traz para a gente, né? Que Moraes traz para a gente. Observe os princípios bíblicos. Observe os princípios bíblicos. E a gente vai ver em Lucas 10, 27, que a palavra de Deus nos diz assim. E respondendo ele, disse, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quem falou isso? Jesus. Jesus, questionado a respeito de qual seria o maior mandamento, né, da palavra de Deus, Jesus resume toda a lei, em duas coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? De todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. O que é que Jesus estava dizendo? Tenha empatia. Tenha empatia pelo seu semelhante. Coloque-se no lugar dele.
Coloque-se no lugar dele e você vai ver o quão você vai agir diferente, né? Então o amor de Deus, ele nos constrange. O amor de Deus, ele nos constrange, ele é constrangedor, ele nos impulsiona e nos une ao Pai e nos ensina o caminho do verdadeiro amor. Quando nós buscamos amar a Deus de coração, com todas as nossas forças, com o nosso entendimento, com a razão, não é no emocional, né? Mas com entendimento, com razão, com consciência. E nós aprendemos a amar o nosso próximo. Porque o amor de Deus, o amor genuíno ao Senhor, ele nos constrange a amar o nosso semelhante. O amor de Deus, ele é verdadeiro, ele é genuíno. O amor de Deus é perdoador. O amor de Deus, ele é sensível. Porque da mesma forma como Deus nos amou, nós devemos amar ao nosso próximo. Então, se Jesus diz que não veio para julgar o mundo, mas para salvar o mundo, e a gente vai ver isso em João 12, versículo 47, a parte C, quando ele diz, olha, eu não vim para julgar o mundo, mas vim para salvar. Qual seria então o nosso papel aqui na terra? Qual seria o nosso papel como mensageiros do Senhor? Como embaixadores, embaixatrizes? Qual seria o nosso papel como discípulos do Senhor Jesus? Qual seria o nosso papel? Isso nos desafia a nós mesmos nascermos o quê? Aperfeiçoados no amor do Pai, aperfeiçoados no amor de Deus. Quem ama a Deus não fará nada que venha envergonhar o nome do Senhor, que venha envergonhar o Evangelho de Cristo. Ou pelo menos, queridos, não terá prazer em pecar, não terá prazer em constranger o Evangelho, em constranger o nome de vida, não terá prazer nesse estilo de vida de menosprezar a palavra de Deus, mas terá um testemunho de cristão. E o testemunho de cristão, como cristão, é honrar o nome de cristão, expressando o amor que nós temos para com o nosso Deus. Amar ao nosso próximo é uma expressão de amor a Deus. O amor ao próximo, olha que a palavra de Deus nos diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. É uma consequência do amor que nós temos para com Deus. Então, o amor ao próximo é uma consequência do amor que eu e você temos a Deus. E a Bíblia nos diz que se alguém ama a Deus, diz que ama a Deus e odeia seu irmão, né? É mentiroso. Porque você não pode dizer que ama a Deus a quem você nunca viu. Se você não consegue amar ao seu semelhante que você vê todos os dias. Como você não consegue amar? Se você não consegue amar aquela pessoa que todos os dias você vê, como você vai poder amar a quem você nunca viu? Então a Bíblia nos diz que em 1 João 4, 20, nos diz que quem ama, diz que ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Então entendemos que o julgamento precipitado e carnal, ele é uma manifestação de desamor e retrata simplesmente como nós temos amado ao nosso Deus. É uma forma, né, de mostrarmos o quanto nós temos amado a Deus. Então isso pode parecer até, assim, a autora nos diz que isso pode parecer até radical, mas na verdade é o que a Bíblia diz. Se você não consegue amar, se você não consegue se colocar no lugar do outro, que você está vendo ali, que você vê as necessidades, as dificuldades, que você muitas vezes vê o arrependimento, como é que você pode dizer que ama a Deus se você nunca viu? Então, a Bíblia nos fala em Mateus 7:1, nos diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. E aí continua até o versículo 5. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E na medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu?
Ou como dirás a teu irmão, deixa-me ir tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, primeiro tira a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Quem falou isso foi Jesus. Algumas traduções dizem assim, como, né? Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que vocês julgarem, vocês serão julgados também. Vos hão de medir com a mesma medida, com o mesmo juízo. E aí, Jesus Cristo ele faz um questionamento das pessoas que estavam ali. Como reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão, tendo uma trave no teu olho? Como você pode reparar? E quando ele coloca entrave aqui, antigamente, até hoje ainda tem algumas janelas assim, que antes não tinham fechadura, eram fechadas com uma trave, né? Com um pedaço de madeira grande, aproximadamente aí mais de 1 metro, para poder, muitas vezes, de acordo com o tamanho da janela, era colocado ali na janela ou na porta para travar, para impedir que aquela porta se abrisse. Então, Jesus Cristo diz assim, como é que você quer tirar um cisco que está no olho do seu irmão, e não consegue ver, olha, o mais de 1 metro de madeira que está no seu olho? Muitas vezes é muito fácil nós apontarmos um dedo para o nosso semelhante, mas como nós apontamos um dedo, tem 4 apontados para nós. Então Jesus Cristo diz, olha, vai lá, tira primeiro o cisco do teu olho, ou tira primeiro a trave do teu olho aí, tira primeiro, cuida primeiro da tua vida, depois você vai cuidar de tirar o cisco do olho do teu irmão. Então muitas vezes as nossas vidas estão um caos. E muitas vezes nós fazemos algo semelhante ou pior do que o que aquela pessoa fez. Mas aí estamos julgando, condenando, né? E nós precisamos ter cuidado com isso. Então o Senhor Jesus deixa bem claro que nós não devemos julgar, pois isso pode acarretar juízo também, da mesma forma para quem julga. Nós seremos julgados com a mesma medida, nós seremos julgados da mesma maneira. E ele ainda completa dizendo, né, com relação ao tirar o cisco do olho do teu irmão, sendo que tem uma trave no teu. Então nós cremos que ninguém acharia agradável, ou muito menos sofrer a pena da desobediência. O segundo princípio da palavra de Deus, segundo o princípio da obediência a Deus, é isso que a autora nos diz aqui, que só é possível quando nós vivemos em espírito, porque Paulo nos afirma que nós vivemos em espírito e assim nós não iremos cumprir os desejos da carne. Então, a obediência à palavra de Deus, obediência é a palavra-chave para a vitória em Cristo Jesus. Assim nós precisamos conhecer a verdade, obedecer essa verdade, suas diretrizes, seus valores, seu estilo de vida. Mas para que isso aconteça, eu preciso conhecer essa verdade. Eu preciso conhecer qual a vontade de Deus para a minha vida. E como eu posso fazer isso? Através das Escrituras Sagradas. Então, para você conhecer a verdade da palavra de Deus, para você conhecer a vontade de Deus para a sua vida, meu querido, minha querida, você precisa conhecer as Escrituras. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Eu costumo dizer que a palavra de Deus é o livro mais antigo e mais atual que existe. Olha que na época de Jesus não tinha redes sociais, mas Jesus Cristo estava falando de algo que acontece muito em nossos dias. O julgarmos, né? O julgarmos. O não termos empatia pelo nosso semelhante. E a vida do cristão, ela se torna uma vida diferente quando nós obedecemos a palavra de Deus. Quando nós obedecemos aquilo que o Mestre tem para nós. Então, quando o amor a Deus é superior a todas as coisas, nós estamos prontos para amar o nosso próximo e a viver um estilo de vida agradável ao Senhor. Nós viveremos em espírito, é isso que Gálatas 5,16 nos diz. Pois o maior interesse das nossas vidas será obedecer ao Senhor. E Deus nos dá uma ordem explícita: não julguem. Não julguem.
porque vocês serão julgados na mesma medida. E vocês serão julgados pelo grande juiz, que é Deus. E aí, a gente vai ver o seguinte, que Moisés nos diz isso, né? Moraes nos diz isso aí, que a nossa vida ela deve ser pautada pelo amor, pois só quem tem, né? Pois só tem um que é legislador e juiz de todos nós, né? Só tem um que é legislador e juiz de todos nós. É isso também que a palavra de Deus nos diz. E quem é esse juiz? Quem é esse legislador de nossas vidas? Deus, né? Jesus. E Jesus, ele é chamado, né? Ele é chamado de Príncipe da Paz, Emanuel, o justo juiz, a brilhante estrela da manhã. É isso que Atos 22:16 nos diz. Então, o nosso maior exemplo não julgou. O nosso maior exemplo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem e tornou-se pequeno para nos ensinar o caminho da perfeição, para nos ensinar o caminho para a vida eterna. Então, que o exemplo de Jesus nos constrange, nos encoraje a exercermos a humildade e nunca o juízo contra os nossos irmãos. Como cristão, nós somos luz do mundo, sal da terra, e nós precisamos fazer a diferença. A luz muito forte, ela ofusca a visão. O sal, muito sal na comida, ela se torna intragável. Nós precisamos, queridos, gerar sabor, gerar vida a quem está ao nosso redor. Nós precisamos trazer vida. O sol, a função do sal é isso, vida. O sal, ele restaura, ele traz vida, ele preserva a vida, né? Ele preserva a carne. Então nós precisamos temperar, nós precisamos ser como tempero, como sal, que na medida certa ele se torna imperceptível, mas realça o sabor dos alimentos. Mas a falta dele é automaticamente perceptível, porque a comida fica sem sabor. Então nós precisamos ter esse tempero, saber ser sal e luz na medida certa. Que o nosso alvo seja seguir então e cumprir os passos de Cristo, né? Seguir a nossa missão, cumprir a nossa missão fielmente. Qual é a nossa missão, queridos? Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É isso que Deus nos diz, né? É isso que Deus nos fala. Nós receberemos o poder do Espírito Santo e nós seremos testemunhas, tanto onde nós estamos, em Jerusalém, quanto na Judéia, né? Nas cidades circunvizinhas à nossa, quanto até os confins da terra. Então nós precisamos cumprir esse ide de Jesus e que o nosso alvo seja esse, né? Engrandecer o nome de Cristo, fazê-lo conhecido entre as nações. E aproveitemos, pois, as oportunidades das redes sociais, das mídias sociais, para divulgar a palavra de Deus, porque são oportunidades N que nós temos com as tecnologias digitais de comunicação e informação. E nós temos às nossas mãos, ao nosso dispor. Então, que usemos ao máximo para a transformação de vida e que Deus nos ajude mais e mais. Então, para guardar no coração, já chegando ao finalzinho, que eu deixo para você, se encontra em 1 João 4, versículo 11, que diz assim: Amados, se Deus assim nos amou, nós devemos também amar uns aos outros. Que possamos amar ao nosso semelhante como Deus nos amou. Deus nos amou de forma incondicional. Que Deus nos dê forças para amarmos ao nosso semelhante e para controlarmos muitas vezes o ímpeto que nós temos de falar mal do nosso próximo e que possamos usar as redes sociais, as mídias para a propagação da palavra de Deus. Então, nosso muito obrigado a você que nos assiste, muito obrigada a você que tem orado pelo programa, muito obrigada a você que tem orado, né? Orado pela vida do pastor Robson. Nós estamos sentindo a falta dele aqui, já tem um tempinho que o nosso pastor não está conosco. Ele fez a cirurgia nos olhos, né? Nós louvamos a Deus e ele está se recuperando,
para em breves dias, se Deus quiser, estar aqui conosco. Então, muito obrigada a você que está orando pela vida do nosso pastor Robson Santos Costa. Muito obrigada a você que compartilha a palavra de Deus, que pega esse vídeo e manda para seus amigos, para os seus conhecidos. Muito obrigada a você que se inscreveu no canal. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Muitas pessoas têm se inscrito no canal, né? Louvado seja o nome de Deus por isso. Mas ainda falta você. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Vamos usar as redes sociais, queridos, para fazermos um bem, para fazermos uma corrente de bem. Vamos levar a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, nos dê uma noite em paz, né? Um final de semana maravilhoso, uma semana repleta das bênçãos do Senhor. Que Deus supra todas as tuas necessidades. Um beijo e um cheiro no seu coração.